Você nunca vai ser um tatuador. É isso mesmo que você ouviu. Mas, antes de se assustar com essa afirmação, deixa eu te explicar. Quando eu comecei na tatuagem, lá em 1999, as coisas eram bem diferentes. Não existia YouTube, Instagram, TikTok, nada para divulgar o nosso trabalho. A gente tinha que ralar muito, mostrando as tatuagens boca a boca, na rua, em estúdios pequenos e às vezes até mesmo improvisados. Era na raça, no talento bruto, na pura paixão por essa arte. Hoje, o cenário mudou completamente. Tem muito mais gente querendo ser tatuador e o acesso à informação é enorme. Qualquer pessoa pode aprender técnicas incríveis hoje na internet, mas será que é isso que faz você ser um bom tatuador? Então eu me pergunto, se eu por acaso tivesse começado hoje com toda essa concorrência e essa facilidade de aprender, eu teria o mesmo sucesso que eu tive no passado? Será que eu me destacaria tão facilmente como eu já me destaquei no início? Nesse vídeo, então, eu quero compartilhar um pouco da minha trajetória e fazer um comparativo entre os desafios de ontem e os de hoje. Porque, no fim das contas, ser um tatuador é muito mais do que só aprender a técnica da tatuagem. É sobre perseverança, autenticidade e encontrar o seu próprio caminho nesse universo tão competitivo. Então, bora lá que eu vou te mostrar como que é essa trajetória hoje e como que ela foi. Então, como dito, nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma comparação entre 1999 e 2024. E a gente começa essa comparação falando sobre o início da tatuagem, seus equipamentos e o acesso à informação. No passado, os equipamentos eram básicos, muitas vezes eles eram improvisados ou de qualidade inferior, ou seja, a gente para se tornar um tatuador, muitas das vezes a gente tinha que improvisar um monte de coisas, né? Preparar um monte de coisas e usar equipamentos que a gente não sabia se realmente iam funcionar, mas a gente tentava. O aprendizado era baseado na prática, sem muitos recursos ou mentores, ou seja, a gente tinha que ir na cara e na coragem mesmo, ir lá e aprender. E a dificuldade de acesso a material de qualidade, tintas, agulhas, a gente nem fala. Eu, por exemplo, no início da minha carreira, tinha que ir a São Paulo para comprar material. Então, a dificuldade realmente era muito. Já no presente momento, no ano de 2024, a gente tem equipamentos modernos, com alta tecnologia e fácil acesso. Eu, por exemplo, eu quase parei de tatuar porque os equipamentos eram pesados, não tinham uma boa ergonomia. Aí quando vieram as máquinas rotativas, eu comecei a ter mais qualidade no meu trabalho e melhorou também essa parte dos problemas físicos que eu tinha. A gente hoje tem abundância de tutoriais online, cursos e workshops disponíveis a um clique. Cara, quando eu comecei vou contar uma história bem rápida. Quando eu comecei a tatuar, fui a Nova Iguaçu fazer uma tatuagem num estúdio. Chegando naquele estúdio, eu falei pro tatuador da minha intenção de me tornar tatuador, e no momento que ele estava iniciando a tatuagem, fui cair na asneira de dizer para ele que se ele podia me dar algumas dicas com relação a tatuagem, né? Com relação à construção de uma tatuagem. Ele falou assim pra mim: cara, eu me ferrei muito, para não falar um palavrão, né? Ele falou um palavrão. Eu me ferrei muito para me tornar tatuador, você que também se ferre também. Então, foi muito difícil realmente o meu início por conta desse problema. Então hoje a gente não sofre esse problema. Hoje você pode chegar lá no YouTube e tem tudo lá para você aprender. Então é muito mais fácil, é muito mais tranquilo de se aprender hoje do que no passado. Divulgação e construção de reputação. No passado, a gente dependia do boca a boca e a reputação era construída aqui no mundo real. Ou seja, eu lembro muito bem que eu tatuava a minha própria perna e com uma tatuagem fresquinha, colorida, eu sempre tive a pele muito branca, eu ia pra rua com aquela tatuagem ali para mostrar e fazer propaganda do meu negócio. A participação em convenções e eventos locais como principais meios de divulgação, ou seja, a gente queria se destacar no mercado, a gente tinha que ir nas convenções para ficar famoso nas convenções, né? Eu fui em muito poucas, porque eu não era muito a minha praia ir para lá e ficar competindo. E os portfólios físicos e o desafio de conseguir espaço, estúdios estabelecidos, ou seja, se você tinha desenho, se você fosse um tatuador que tivesse portfólio, tivesse desenho, você se destacava e tinha estúdio para tu trabalhar. Eu, por exemplo, sempre fui um tatuador da linha de artes gráficas. Então, eu não desenhava muito, eu trabalhava mais com Photoshop e CorelDRAW, que a minha formação era design gráfico. Então, eu já não tinha muito essa chance, né, de trabalhar muito com desenho. Então, não era muito a minha praia. Só que atualmente é muito mais fácil, existe muito mais chances de você conseguir fazer um bom trabalho, de você conseguir se mostrar mais, né? As redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, como principais ferramentas de marketing, ou seja, você tem as redes sociais para se mostrar, tudo muito gratuito, né? Você não precisa pagar para se mostrar, basta você ter frequência, e a facilidade também de alcançar uma audiência global, mas também com isso, né, na verdade, vai haver aí um aumento de competição, ou seja,
você vai se mostrar mais, mas também tem muito mais pessoas se mostrando. E a construção de portfólios digitais e o uso de plataformas para mostrar o seu trabalho. Ou seja, hoje é mais fácil você mostrar o seu trabalho para o mundo, né? Mostrar a sua qualidade. No meu tempo, o máximo que você podia fazer era botar umas fotos na parede e ter um álbum ali no seu estúdio para mostrar para os clientes, um álbum com fotos suas para mostrar quando eles chegassem lá. Então, era muito mais a divulgação e construção da reputação. Hoje é muito mais fácil, levando em conta todas essas questões aí. A evolução das técnicas e estilos. No passado, os estilos eram limitados pelo acesso à informação e à inspiração mesmo. Ou seja, os artistas eram muito limitados àquilo que eles viam ali do feijãozinho com arroz, que foi o início da tatuagem, os orientais, os tribais, aquela coisa muito reduzida, né? O desenvolvimento das técnicas através da tentativa e erro, ou seja, como que a gente aprendia? Eu me lembro muito bem que no início do meu trabalho eu já era bom desenhista, modéstia à parte, fazia boas tatuagens, né, desenhadas na pele, e o meu cliente ia embora com aquela tatuagem bonita. Uma semana depois ele voltava com a tatuagem cheia de problema. Por quê? Porque eu não tinha o domínio da técnica da pigmentação, ou seja, aprender a pigmentar é fundamental, não é só aprender a desenhar. Então, era através de tentativa e erro que a gente, né, ia aprendendo. Então eu levei, sei lá, um ano e pouco para aprender a pigmentar bem uma pele. Então, por exemplo, a importância de criar um estilo próprio, mesmo com menos referência externa, ou seja, eu aprendi a fazer freehand, eu aprendi a desenhar, eu aprendi a criar desenhos, não só na parte gráfica, né, como artista gráfico, que era o que eu fazia, mas também através do lápis e do papel, que eu sempre fui bom, modéstia à parte. Vou até botar aqui os desenhos aqui para vocês verem, que eu não tô brincando, que eu tô falando a verdade. Rola os desenhos, rola. Então esses aí são alguns desenhos meus aí, desenhos feitos em grafite. Inclusive eu vou utilizar esses desenhos aí, esse tipo de desenho, né, para algumas aulas que eu vou estar trazendo aqui nesse canal. Então se você é um tatuador que quer estar melhorando o seu trabalho, cola comigo, porque eu vou trazer uma técnica que você ainda não viu, que é aprender a tatuar desenhando. Então essa é a grande oportunidade de você aprender comigo aí essas técnicas aí. Tá assim esquisito porque tá dentro do plástico, mas depois eu vou tirar umas fotos do grafite, né, fora do plástico, para vocês curtirem um pouco aí. Então é isso, se você quer tá mesmo fazendo aí um exercício bom para tatuagem, fica ligado aí no canal, porque eu vou estar trazendo, tá? Então esse aí é o meu trabalho, para você ficar conhecendo aí. Agora, nos dias atuais, as técnicas e estilos, nossa, a diversidade de estilos amplamente acessíveis, desde o realismo até o micro detalhes. Ou seja, hoje praticamente um tatuador consegue fazer o que ele quiser. Ele consegue reproduzir com muita fidelidade qualquer tipo de desenho. A facilidade de aprender técnicas avançadas rapidamente através de tutoriais online, ou seja, YouTube tá aí, TikTok tá aí, o que mais tem é gente ensinando, sem contar os cursos, só que existe muita prostituição nos cursos, né? Você que quer aprender a ser tatuador, né? Quer realmente aprender de verdade, na essência, como fazer a arte com qualidade, eu te aconselho que você tenha cuidado quando você for contratar um curso, contratar um tatuador, porque o negócio é muito louco hoje. E a maior pressão para inovar e se destacar em um mercado saturado de talentos, né? No presente momento, existe muito mais pressão para você realmente se destacar nesse mercado aí. Então, diferentemente do passado, você realmente vai ter mais dificuldade, vai ter que ralar um pouquinho mais para poder conseguir. Mas os caminhos são mais fáceis até de seguir do que eram no passado, entende? O desafio de ser original, né? No passado, menos exposição às obras de outros tatuadores, o que incentiva a originalidade, ou seja, a competição não era tão grande, então a gente tinha que mostrar mesmo o trabalho para o cliente, não tinha fonte, né? A gente tinha menos exposição às obras de outros tatuadores, a gente não tinha acesso como a gente tem hoje. Hoje eu vou na inteligência artificial, dou um comando lá, ela cria 20 desenhos para mim em 2 minutos, então o negócio é muito louco. A criatividade era muitas vezes impulsionada pela falta de recursos, ou seja, a gente tinha, pela dificuldade que a casa era bem construída, né? A gente caprichava no tijolo, caprichava no cimento, porque a dificuldade era muito grande. E ser único no seu estilo era uma necessidade para sobreviver no mercado local, ou seja, você tinha que ser original de verdade, você tinha que ser único naquele estilo ali, se destacar para realmente. Eu me lembro que eu acabei me destacando no realismo, porque minha praia como artista gráfico era lidar com gráficos, né? Criar desenhos na linha gráfica, então eu me destaquei realmente na linha gráfica,
com desenhos em realismo. Eu criava os desenhos, desenvolvia os desenhos pelo Photoshop, né? Fazia as minhas montagens e depois eu acabava transformando aquilo tudo ali numa tatuagem, diversas montagens e tudo mais. Então, ia meio que por aí. Já você se tornar na atualidade original é um pouco mais difícil até, porque realmente, com a facilidade que tem hoje de desenvolvimento, como que você vai vir com o seu desenho e dizer para o cliente, cara, meu desenho é mais bacana? Então, a enorme exposição a estilos e trabalho de tatuadores do mundo todo faz com que você tenha, assim, tipo, eu sou só mais uma gota no oceano. Então, por isso que eu usei essa headline nesse vídeo aqui, falando que, né, você nunca vai ser tatuador, porque hoje tem esses problemas. Eu, por exemplo, por ser um bom desenhista, na época eu consegui me destacar. Mas será que hoje eu me destacaria com esse universo todo? A pressão para se diferenciar em um mercado onde as tendências se espalham rapidamente é muito grande, tá? As tendências para inteligência artificial e até de grandes artistas mesmo, que desenvolvem grandes trabalhos, não somente a parte de inteligência artificial, mas tem artistas que são bons mesmo. E o desafio de manter a autenticidade enquanto se adapta às demandas do mercado, ou seja, existe esse desafio, né, de você manter aí, cara, eu sou bom nesse estilo aqui, eu vou nessa pegada aqui. Então, realmente, hoje a gente tem a parte boa, né? A gente tem algo que facilita, mas tem algumas coisas também que nem facilitam tanto quanto talvez antigamente. Esse daí pode ser um caso. Se a gente for falar sobre o nosso relacionamento com os clientes, no passado, relacionamento pessoal e duradouro com os clientes que confiavam no processo do tatuador, ou seja, o cliente ele era fidelizado. O cliente, eu, por exemplo, tive clientes que eu tatuei eles anos a fio, né? Tatuei quase o corpo inteiro, enfim. Então era mais fácil você fidelizar cliente naquela época. Consultas e sessões presenciais era a norma, criando uma conexão mais íntima, ou seja, não tinha aquela coisa de te perguntar pelo Instagram, perguntar pelo WhatsApp, pela internet, como é que é um desenho, quanto é que você cobra naquele desenho que está na pele de uma outra pessoa. Não tinha muito essa parada, né? Era um negócio, né, mais light. A questão é essa. Então, no passado, a gente tinha mais intimidade com o cliente era mais íntimo da gente, a gente era visto mais como artista. Hoje eu já não sei se a coisa tá ainda dessa forma, tá desse jeito aí, né? Se você hoje ainda é realmente visto como um grande artista, quando você é visitado pelo seu cliente ou quando ele conhece o seu trabalho, né? Já atualmente, né, a nossa relação com o cliente, a comunicação ela é mais facilitada pelas redes sociais e as mensagens que a gente troca com esses clientes. Ou seja, a gente tem uma aproximação nesse ponto um pouco maior do que no passado. No passado o cliente tinha que ligar, o cliente ligava para o nosso estúdio, aí agendava, tinha toda aquele trâmite para poder fazer uma tatuagem. Hoje já não precisa tanto disso. Clientes mais informados e exigentes, com expectativas claras e referência de outros artistas. A gente tem no presente momento, né, essa coisa do próprio cliente trazer a concorrência para próximo da gente, ou se não para dizer para a gente assim, cara, eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali, né? E o desafio de manter um relacionamento pessoal em um mundo cada vez mais digital, ele acaba sendo um pouco mais difícil, ou seja, acabou um pouco daquela intimidade. Eu posso dizer assim, que a maioria dos amigos que eu teoricamente cultivo hoje, eles vieram de quando eram pessoas que eram meus clientes e eles acabaram, de alguma forma, se tornando muito íntimos e a gente acabou ficando amigos. Então hoje eu não sei se eu consigo ficar muito amigo dos clientes, porque a coisa é muito digital, é um pouco superficial. Por mais que a gente tenha esse contato físico na hora de fazer a tatuagem, acaba que a coisa ainda é um pouco digital demais, comparado com antigamente. Um dos principais fatores que eu digo que o início da minha carreira foi muito mais fácil do que o início da sua carreira está sendo agora, por isso que eu posso afirmar que para você hoje é muito mais difícil se tornar um tatuador, é porque naquela época a concorrência mesmo, né? Aquela coisa de você ter vários estúdios à sua volta, várias opções, o próprio cliente não tinha opção, o cliente tinha que ficar catando, perguntando para as pessoas onde é que tinha um bom tatuador. E eu, por exemplo, como já era do marketing, sempre fui do marketing, eu entrei no mercado da tatuagem fazendo marketing, me destacando justamente porque eu fazia marketing, porque eu era marqueteiro por natureza. Então, teoricamente, para mim foi muito, muito fácil. Eu fui um dos primeiros aqui no bairro onde eu tatuo, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu fui um dos primeiros a fazer propaganda na rádio, eu fui um dos primeiros a botar carro de som. Eu fui até um dos primeiros a fazer outdoor. Eu patrocinei show do Marcelo D2, isso mesmo, houve show do Marcelo D2 num clube e eu fui um dos patrocinadores nessa época. Então, era fácil, teoricamente, se destacar. Eu digo até, por exemplo, eu fiz muito tráfego pago por Facebook. Como eu fiz propaganda no Facebook, nem existia Instagram. A propaganda era toda feita no impulsionado Facebook. Então, naquela época, realmente,
era muito mais fácil da gente se comunicar e se mostrar para o cliente, um pouco diferente de hoje. Então, por conta disso tudo, é que realmente eu posso afirmar que se hoje você está querendo entrar no mercado da tatuagem, é muito provável que você não consiga. Agora, se você perseverar, de verdade você vai conseguir chegar lá. E para finalizar esse vídeo, eu quero trazer para você aqui uma reflexão, reforçar a ideia de que apesar das mudanças, alguns valores essenciais permanecem. A paixão, dedicação e autenticidade ainda são os pilares de um grande tatuador. E a mensagem final que eu posso deixar para você, tatuador, é que você não deve desistir, você deve tocar o foda-se e falar assim: eu vou me tornar um tatuador, custe o que custar, vou vencer todas as barreiras que vão vir pelo meu caminho, vou chutar todas as pedras que podem aparecer nessa jornada e eu vou acabar me tornando de verdade um grande tatuador. E é isso que eu desejo para você. Se gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, não deixa de dar o like, não deixa de curtir e principalmente de acompanhar o nosso canal, se você já não é um seguidor. Beleza? E até o próximo vídeo. Não esquece de marcar o sininho para receber a notificação. Valeu!